Boa noite! Rapaz, eu fiquei sabendo ali que Jana e Miri ficam fazendo barulho danado. Não brigou não. É permitido, vocês podem fazer barulho. O problema é se não fizer. Os pastores vão dizer, por que está tão silencioso lá dentro? Um barulho bom. Nem sempre o barulho é uma coisa ruim. Pois, galera, a gente está começando uma série nova aqui no DIP. Quem está nas mídias sociais aí do DIP já viu hoje. Como é o nome mesmo? Que eu já esqueci. Eu postei tanto esse negócio hoje. Conjugando o verbo, né? Pretérito. Conjugando o verbo. Hoje é pretérito imperfeito, né? Tá certo? Pois, galera, a gente vai começar essa série aqui no DIP. Eu queria convidar alguém aqui que pudesse vir orar por mim. Quem quer vir orar por mim aí? Vem, Beca. Ora aqui por mim. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigada por essa semana e por cada vida que está aqui, Senhor. E também pelas pessoas que não puderam vir. Senhor, agora abençoa a vida de Carlinhos e abençoa a palavra dele, Senhor, para que não seja ele falando essa noite e seja o Senhor, para que ele seja apenas um canal, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Valeu, obrigado pela água aqui também. Vai lá. Pois, galera, a gente vai começar hoje. O passado faz parte da nossa vida, né? Todos nós vamos passar por alguma coisa. A gente está aqui de passagem, né? Como os cristãos, eles são conhecidos como estrangeiros, né? No mundo, porque a gente está de passagem aqui, né? A gente tem a vida eterna, a vida com Deus, essa é a ideia. Mas, conjugando o verbo, como lidar com o nosso passado, né? O pretérito imperfeito. Quando a gente fala em passado, algumas pessoas podem pensar assim, pô, Carlos, toda vez que a gente fala em passado, a ideia que o cristão tem é sempre que o passado foi uma coisa ruim. E não necessariamente. A gente vai ver que tem coisas ruins que podem ter acontecido no nosso passado, mas pode ter acontecido coisas boas também. Se você olhar a partir do pressuposto, quem aqui já leu o Antigo Testamento, assim, algum livro, aí via a mesma história toda vez, não porque Deus abriu o mar vermelho, aí você faz, pô, de novo isso aqui, já falou ali, já falou aqui, está repetindo de novo. Mas sabe por quê? Porque o povo de Israel, ele foi feito para lembrar do passado. Então, de alguma forma, as coisas boas que acontecem no nosso passado têm que ser lembradas também. Ela alimenta a nossa fé. Ela pode alimentar o nosso dia a dia. Então, o passado não necessariamente é uma coisa ruim. Mas, quando a gente fala de passado, a gente vai fazer aqui nessa série nova, mais uma descoberta do eu interior de cada um que está aqui. Você pode dizer assim, pô, Carlos, mas eu não gosto de falar de passado não. Sabe por quê? Porque quem vive de passado é museu. Eu sei muito bem o que é isso. Porque meu Náutico não ganha mais de 10 anos. Há mais de 10 anos meu Náutico não ganha nada. Nem um vice-campeonato a gente ganha. Então, assim, quem é torcedor do Náutico como eu sabe muito bem o que é isso, né? Então, quem aqui torce pro Náutico? Ninguém! A gente precisa de oração, gente, de muita oração. Mas você pode dizer assim, pô, Carlos, mas eu não gosto de falar sobre o passado porque ele traz experiências negativas para mim. Eu tive experiências que não foram tão boas. Como eu vou compreender tudo que aconteceu comigo ou coisas que ainda vão acontecer, que vai virar passado? Porque o passado é a piada que eu acabei de falar agora, já é passado. Deu para perceber? É uma coisa tão... Por isso que a grande responsabilidade da gente de sempre fazer uma releitura das coisas que a gente tem feito, o que a gente tem pensado. E as experiências negativas, a gente vê muito isso em história, vocês estudam isso, né? A gente percebe, estuda a história lá do passado e as coisas se repetem lá no futuro. A corrupção que tem hoje no Brasil é uma coisa que já aconteceu e acontece direto, em vários momentos da história. Então aí você pode dizer, pô, Carlinhos, mas eu não gosto de falar do passado porque um namorado que acabou comigo ou um ente querido que eu perdi, né? Todos vão passar por isso aqui. Perder alguém querido, uma briga com algum amigo,
né? Aquele amigo que você colocava fé e você se decepcionou, pode representar o passado para você. Às vezes pode representar coisas até muito absurdas. Uma palavra que um irmão falou para você que está marcado. Eu mesmo tenho várias palavras que eu lembro que meu irmão falou para mim e que dói ainda em mim, mas ao mesmo tempo eu tive que liberar perdão para poder viver com aquilo. Carlinhos, mas isso pode voltar? Pode voltar, é óbvio que vai voltar. O inimigo ele vai se utilizar do passado da pior forma possível. Às vezes o pecado que você cometeu, algo que você tem vergonha do que fez, uma mentira que você contou e você tem vergonha de fez. Eu lembro, cara, de uma vez que eu quebrei o jarro de casa, jogando bola. Aí eu sempre tive, ainda tenho, né, assim eu confesso, que minha avó quando fala, eu tenho um medo danado. É aquele respeito, sabe? Não um medo de correr dela, não. É um medo de que aproximar, mas ao mesmo tempo, sempre que ela falava na minha adolescência, corrigindo alguma atitude minha, eu tinha uma coisa muito boa e ao mesmo tempo um medo muito grande de desacatar o que ela dizia. E quando eu quebrei aquele jarro, ela quando me viu assim, foi que você quebrou o jarro? Aí eu na hora fiz, eu botei pra chorar, né? Fiz, vó, fui eu. Fui eu, vó. Mas eu não queria fazer isso, sabe? Mas a grande questão é que o passado ele não pode determinar quem você é, sabe? O passado, as coisas erradas que você fez, experiências que você teve, não pode determinar a sua vida. Isso é um ensino bíblico. E a gente vai ver isso claramente hoje, porque o ensino bíblico é que a gente vive uma novidade de vida, né? Vamos mergulhar nessa nova história aí e vamos entender melhor o que é tudo se fez novo, que diz na Bíblia, né? Quando fala do passado. Como lidar com o passado? Tem um texto que a gente vai meditar hoje. Vamos abrir a Bíblia aí, galera. Crente lê a Bíblia, né? Colossenses 3, do capítulo 1 ao 17. Todo mundo achou aí? Acessou. Amém? Vamos lá. Posso ler? Esse texto a gente vai basear a série nele, tá? Conjugando o pretérito imperfeito. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, com Cristo, aliás, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Você percebe que esses versículos aqui, ele já fala de passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Aí vamos lá, a nossa pregação hoje vai basear aqui para baixo. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus, que vem a ira de Deus. Desculpa, gente. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja
o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Vê, galera, esse texto aqui, ele bem grande assim, né, que a gente lê hoje, mas a gente vai tirar uns ensinos massas aqui sobre essa questão do passado, né? O primeiro ensino que eu vejo nesse texto, sabe qual é? É assim, ó, eu não posso continuar com os velhos atos de um passado sem Deus. Então, assim, quando a gente para pensar, as nossas atitudes mesmo, a gente tem cabeça dura, a verdade é essa. A nossa cabeça é dura, porque a mensagem bíblica, ela nos convida a reconhecer, de fato, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e a gente insiste em permanecer nas falhas e nos erros. É por isso a necessidade da gente sempre lembrar. Por isso que eu falei aqui que o povo de Israel foi feito para lembrar, porque a gente vai esquecer, amanhã quando a gente dobrar naquela esquina e a gente ver aquela gatinha, a gente vai cometer a imoralidade sexual. Amanhã, quando a gente se vê diante de um vaso quebrado, a gente vai dizer, vovó, não fui eu, foi Vitor. A gente vai mentir. Faz parte da nossa natureza isso. Vocês percebem? A gente é convidado a perceber o pecado. O pecado não é uma mentira. Que eu falo assim, que muitas pessoas, essa palavra se tornou algo muito pejorativo, né? Ah, pecado. Cada um tem direito de fazer o que bem entende da sua vida. Mas eu quero dizer para vocês que a verdade bíblica, ela nos chama a um confronto. O que é um confronto? É a mesma coisa você chegar assim, ó, tu tá mentindo, velho, mas o ensino bíblico, que é amor, é que não minta. Cara, tu tá ficando. O ensino bíblico é que Deus não quer que tu saia ficando com várias pessoas e viva um sentimento superficial, onde você não se relaciona profundamente com as pessoas, onde as pessoas são apenas objetos de um prazer momentâneo. Esse é o ensino bíblico. Ele deve ir ao encontro do nosso coração. Sabe, galera? A mesma coisa é você pensar assim, pô, Carlinhos, mas eu não vejo nada demais. Eu estou ali no meu quartinho assistindo lá pornografia. Eu não estou fazendo nada mal a ninguém. Galera, tu está contaminando tua mente. Carlinhos, mas é difícil. Há de convir. Eu sei que é difícil. É difícil. A gente é criado numa cultura que sempre incentiva a gente ao apelo sexual. É óbvio. Você liga a TV, as meninas estão como vestidas, os meninos estão como vestidos. Você liga as novelas. Então, gente, a gente tem que ter um senso crítico em relação a isso. A cultura, ela não pode determinar as nossas atitudes, não. A gente tem que renovar a nossa mente. A gente não tem que ser escravo do pecado, sabe? A gente também não tem que ser escravo da culpa também, né? Foi muito massa o que André falou hoje, que às vezes a gente não se perdoa também. Sabe? E o diabo é especialista nisso. É mostrar o seu pecado e dizer, olha, você é safado demais, você não tem jeito não, meu velho. Fique aí, do jeito que você está. O diabo, ele vem de uma imagem errada do que você é. O diabo, ele olha para você, ele vê o seu pecado. Claro que Deus, ele olha para você e vê a possibilidade de mudança. Ele vê a possibilidade de transformação. É isso que eu acredito. Sabe, gente? Só existe um homem perfeito, a gente sabe disso, esse homem é Jesus. Só Ele é santo, só Ele é perfeito. Mas eu e você é convidado a não viver na mesmice. Sabe? O povo de Deus não pode viver na mesmice, sabe? De não lutar contra os pecados, de se adaptar muito bem a uma vida em pecado. Sabe? A Bíblia fala aqui de vários pecados, fala da imoralidade, fala da linguagem obscena. Eu lembro, que dificuldade danada para de chamar palavrão jogando bola. Foi grande demais. E eu lembro que eu fazia assim, né? Primeiro eu fiz, caramba, meu Deus, eu tenho que jogar bola ainda, tal, mas eu não posso chamar palavrão, eu tenho que dar o testemunho, né? Ficar aquela coisa de cristão lá, tal. E eu lembro que quando o lance acontecia, aí eu né? Controlando a língua. Claro, galera, isso é você sempre trazer a sua memória, é um exercício. A mesma coisa é a idolatria que ele fala aqui. A gente pensa que é só as imagens, mas é a idolatria do eu também.
É a ganância, a ira que ele fala aqui. Quantos aqui não podem lutar contra isso? Eu não tenho esse problema da ira. Confesso, eu não tenho. Mas quem tem problema na ira deve identificar isso, pô. Tem gente que se pisar no pé dele, saia de perto. Então é a luta de cada um. O que eu quero, velho, é que você diga assim, pô, eu não vou viver desse passado. Por que eu sou assim, Deus? Faça uma análise da sua vida. Perceba por que você é assim. Por que você não suporta uma pessoa chegar perto de você, você se ira logo. O pecado, ele quer macular a imagem que Deus quer que você seja, sabe? A gente é chamado à imagem de Deus, a imagem de Cristo. E o passado, o pecado, ele pode fazer com que você seja desfigurado dessa imagem. Ele pode fazer você um pegador, velho. Pega um bocado de menina. Mas você, lá no fundo do seu coração, você se sente só, porque isso não vai te trazer completude. A gente achar que a noitada, que a farra vai completar a gente, não vai, galera. Não vai. Vamos se despir do velho homem, como diz o texto. Vamos se revestir do novo. O texto diz isso aqui. A gente vai ser renovado em conhecimento. A imagem de Cristo aqui diz no texto. Tem um versículo em Salmo que diz assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito ensinável. Vou ler de novo. Salmo 51, verso 10. Quem gosta de anotar aí, que eu sei que Davis gosta. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito ensinável. Um espírito ensinável é você sempre perceber que, pô, falhei, eu errei aqui, velho, eu menti, eu fiz isso. Reconhece, velho. Cria um espírito ensinável, tem um coração ensinável diante de Deus. Um coração ensinável é um coração humilde, é um coração que reconhece suas falhas. O segundo ensino que eu tiro aqui desse texto, que eu acho massa, é assim, quando não aceito a verdade de Deus sobre o meu passado, eu apenas vou reproduzir ele. Tipo, o povo de Israel era chamado sempre a atenção. Sigam o caminho de Deus. Por quê? Porque quando eu não quero mudar o caminho do passado, eu vou reproduzir ele. É a mesma coisa. Vamos dizer aqui que... Vou citar um exemplo. É um exemplo, né? É como tu não gosta que eu chame exemplo, né? Larissa não gosta quando eu chamo um exemplo. Uma suposição? Não, tu faz posição. Pronto, um exemplo aí, eu mudei. É que toda vez eu falo assim, uma suposição. Aí Larissa, suposição não, um exemplo. Né? Porque toda vez fala a mesma coisa. Tipo, eu cresci num ambiente de muita safadeza. Certo? Meu pai levou meu irmão para o puteiro, levou meu irmão para tudo que você imaginar. Não presta. E eu cresci vendo isso. Então eu abri a porta do quarto, meu irmão estava lá com a menina. Entendeu? Então eu cresci assim, um adolescente vendo essas coisas. Então meu pai faleceu, eu era novinho. Então eu não tinha quem me ensinar uma coisa diferente. Então logo quando eu comecei a ficar, eu fazia aquilo, era a coisa mais natural do mundo. Quando eu fui confrontado com a palavra de Deus, aí eu tive que encarar a minha realidade estrutural. Tipo, quem eu era de fato. Porque o meu passado, ele me ensinou muita coisa errada. Talvez você em casa não está sendo ensinado da forma correta. Talvez você não está aceitando a verdade de Deus ainda na sua vida. Eu tive que aceitar. Porque o passado, ele vai ter algum ensino para a tua vida. Sabe? A forma como tua mãe te trata, a forma como teu pai vai encaminhar você em alguma coisa. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser rebelde aos pais. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que ser fiel a Deus. Sabe? É isso que eu estou falando. Porque o pecado, ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar fazer com que você continue reproduzindo os mesmos erros. Sabe? E eu vou citar um exemplo. Vê. Quando você... Vamos dizer que eu continuasse fazendo o que meu irmão fez, meu pai ensinou. O que aconteceu hoje? Eu não ia estar casado. Eu não ia estar aqui na igreja, servindo a Deus. E nada disso ia acontecer. Tem uma peçazinha que o Jeff deve ter visto já. Se eu não estivesse aqui no palco, onde é que eu estaria? Vocês já viram essa peça? Então, é mais ou menos isso. Se eu não estivesse aqui na igreja, onde é que eu estaria? Sabe? E... palavras, cara, que podem ter dito para você. Palavras que muitas vezes você vai se olhar no espelho e não vai se ver. Você vai ver
outra pessoa, talvez você vai dizer assim, pô, eu tô me vendo feia, eu tô me vendo feio, eu tô me vendo um cara que não vale nada, porque essa é a imagem que a vida te levou a ter, sabe? E eu queria, galera, deixar claro aqui que o valor que você tem é Jesus que dá, porque ele morreu na cruz por você. Esse é o valor que você tem. O valor não são as coisas que você fez, o valor não são o que as pessoas disseram sobre você, é o valor que Deus dá a você. Isso faz toda a diferença. Sabe por quê, gente? Porque hoje a gente vive uma superficialidade tão grande que às vezes a gente se veste não pela gente, mas pelos outros. A gente se comporta não pela gente, mas pelos outros. Tipo, vou dar um exemplo, outro exemplo. Eu lembro que eu queria me comportar de uma forma que eu pudesse atrair mais amigos. Então, eu tinha que ter uma linguagem decente, eu tinha que ter um comportamento indecente, eu tinha que falar das meninas daquela forma que eles falavam, eu tinha que concordar com o que eles faziam. Vocês percebem isso? E não é isso que Deus quer pra gente. Deus não quer que a gente viva uma vida aparente. Eu vejo isso muito porque a gente vive numa área tão impessoal, porque assim, eu posto o que eu não sou. Eu vendo uma imagem que eu não sou. As maquiagens da vida, as máscaras da vida. E eu estou falando aqui, galera, uma luta que você vive e todos nós vivemos. Porque isso é o que está por trás de nós, sabe? É essa questão de ser aceito. E eu vou dizer, quais são as suas motivações? Quando você fala, quais são as motivações? O que é que tem de fato no teu coração? Porque Jesus, ele não estava preocupado. Pode olhar, vocês estavam pensando que Jesus estava preocupado com o exterior das pessoas? Jesus estava preocupado com a motivação interior delas. Por isso que muita gente diz assim, né? Pô, velho, Jesus disse assim, não bastava dizer não adulterarás, mas se você olhar e desejar, você já adulterou. Ou se não, Jesus não matarás, mas se você desejar matar, você já matou para Jesus. Porque o que Jesus quer é o teu coração. É muito mais amplo isso do que a gente imagina. Vocês percebem a urgência da gente poder estar sempre avaliando o nosso interior, avaliando as nossas motivações. Tipo, o que é que eu quero com tudo isso? O que é que meu coração quer com tudo isso? Eu sempre digo pra galerinha, os machinhos, quando chega pra mim, Carlinhos, eu tô afim das meninas, tal, eu sempre digo, olha, segura o faixa aí, qual é a sua motivação? Sua motivação é fazer a menina feliz? Porque se for essa, meu amigo, vai em frente. Mas se a sua motivação for só pra você cantar de galo, pô, bicho, isso não pode ser a sua motivação. Sabe? E vocês não estão sendo ensinados assim na cultura que a gente vive. Na cultura que a gente vive, você está ensinado a ser pegador, velho. Tem um texto em Provérbios que diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando fala do coração, a gente sabe que o coração do homem é enganoso, por isso mesmo que ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração. O que é guardar seu coração? É você proteger ele, velho. Protege ele, alimenta ele com as coisas do Espírito de Deus, com a mente de Deus, com as coisas que vêm do alto. Guarda ele. Sabe? Pois dele depende toda a sua vida. Tem outro texto que diz assim, a boca fala que o coração está cheio. Esteja cheio de Deus. A outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte. Terceiro ponto para a gente encerrar. Agora você vive a novidade de vida, desfrute de uma vida com Deus, renovação de mente, seja nova criatura. Então, outro ensino que eu tiro desse texto aqui é o seguinte, que a gente é chamado a ter uma renovação de mente, é ter a natureza de Cristo, é ter as atitudes de Cristo. Como é que Deus agiria aqui? Sabe? Essa deve ser a pergunta na nossa vida. Pensar e agir como Cristo, essa é a nossa ideia. Essa nova criatura é isso. É nascer em Cristo Jesus. É você dizer, pô, Carlinhos, mas o passado, agorinha que tu falou, há 10 minutos atrás, beleza, amanhã eu vou ter que sentar e renovar minha mente. Essa é a ideia. Renovação diária. Eis que tudo se fez novo.
Por que vocês acham que a gente toda semana faz confissão de pecados aqui? É para que cada pessoa venha lembrar dos seus pecados, lembrar que elas precisam estar rendidas diante de Deus. Não negociamos com o pecado, não brincamos de ser cristão. Não é algo de mentirinha isso aqui que a gente está fazendo, não. Não é uma atuação, não. Você não vem aqui porque seu pai trouxe você simplesmente. Se é, meu amigo, eu digo agora, aceite Jesus. A motivação de você estar aqui é para que você siga os passos de Cristo. Sabe? Sabe por que Deus quer que a gente faça isso? Porque, de fato, Deus quer que a gente desfrute de duas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você parar para olhar aqui no final do texto, vai falar de sempre o foco aqui no texto, voltando para o texto que a gente estava lendo, era mostrar que não há diferença entre as pessoas. Seja você escravo ou livre, seja você circuncidado ou não, que circuncisão era algo que acontecia com o povo judeu. Eles tiravam a película do pênis do homem para consagrar ele, né, como povo de Deus. Então, assim, tudo ele está falando aqui que não há distinção, porque Deus ele olha a todos e ele ama a todos, certo? Mas você pode olhar que o texto sempre fala dos aspectos negativos que eu, como ser humano, posso cometer e dos aspectos positivos que eu sou chamado a ser como cristão. Por quê? Porque no final ele diz, suportem uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Então Deus está querendo preparar você para ser de fato um amor ambulante onde você for. Sabe? Ele quer renovar sua mente para que os erros do passado imperfeito da sua vida ele não continue a existir ou ele diminua cada vez mais. Porque você vai cometer erros, eu sei disso. Ninguém aqui é hipócrita dizer, agora ninguém vai cometer erros, mas você vai ser humilde o suficiente para dizer, esse passado imperfeito eu não quero mais para mim. Eu quero renovar minha mente diariamente. Tem um texto bíblico que faz assim, não se amolde a um padrão deste mundo, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se esforcem, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai poder desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente renovar a nossa mente. A gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Isso é o que o texto bíblico diz. Sabe? O que o texto diz é que, primeiro, eu não devo continuar os velhos hábitos da minha vida, né? A minha vida, o passado, o imperfeito da minha vida. Eu não sou escravo dela. Eu não sou escravo dessa velha natureza que volta... eu sempre digo, se você sair um pouquinho da presença de Deus, automaticamente vai se aflorar aquela velha natureza da sua vida. É óbvio, não tem qualquer um que seja, que se afastar um pouquinho, a nova natureza vai surgir e aflorar. Um outro ponto que a gente discutiu você não é o seu passado, você é a verdade que o texto bíblico diz que você é. Você é filho de Deus. E o terceiro e último é que a gente vive uma novidade de vida, renovando sempre a nossa mente. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu quero nesse momento, Senhor, entregar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Eu quero que Tu venha agora com o Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um desses jovens que estão aqui, Senhor. Que Tu possa ir ao encontro, Senhor, da necessidade deles, Pai. Tu conhece o coração de cada um. Tu sabe o passado de cada um, Senhor. Tu sabe que às vezes ele não é perfeito, mas eles não são determinados pelo passado. Eles não são o pecado deles, Senhor. O diabo quer dizer que a gente é o nosso pecado, mas a gente não é o nosso pecado. A gente é criatura de Deus, nova criatura que renova a mente, que não vive o padrão deste mundo, mas vive o padrão do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Tome posse disso, dessa verdade de Deus na sua vida. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.